Pessoal, vocês já perceberam uma situação? Quando a direita faz qualquer coisa, um erro, algum vacilo, é discurso de ódio, é discurso extremista de ódio e tem que ser eliminado, talvez até preso. Quando alguém da esquerda faz alguma coisa realmente criminoso, geralmente essa pessoa tem algum problema mental. Não é discurso de ódio, não é ódio, é algum problema mental. Lembra de um caso assim bem conhecido, o Adélio Bispo. O Adélio Bispo é aquele sujeito que durante a campanha em 2018 veio e deu a facada no Bolsonaro. Lembra disso? Pois é, imediatamente surgiu uma legião de advogados caros para defender o cara. O cara, o Adélio Bispo, ele deu entrada em Brasília. Ninguém sabe como, mas tinha um registro de entrada dele em Brasília, no mesmo dia e momento que ele estava em Juiz de Fora, dando uma facada no Bolsonaro. Se ele foge dali, ele tinha um álibi perfeito. Estava em Brasília, dentro da Câmara dos Deputados. Quem permitiu? Ninguém nunca investigou. Mas isso aí nunca foi caracterizado como discurso de ódio ou uma estratégia, um plano maquiavélico da esquerda contra o Bolsonaro. Foi um cara que agiu de forma isolada e o discurso é esse. Há quem diga da esquerda que a facada nunca nem aconteceu, foi fake. Pois é. Ontem aconteceu uma coisa na mesma estrutura, uma tentativa de assassinato também contra um líder de direita. Não é aqui no Brasil, mas é um aliado de Bolsonaro. Eu estou falando do André Ventura, tá? Olha só essa matéria do Pleno News. Homem que queria matar aliado de Bolsonaro em Portugal é preso. E aí você vai entender a questão aqui, tá? Um homem com um dispositivo explosivo foi preso nessa quinta-feira na sede do partido de direita português Chega, em Lisboa, onde ele planejava matar o líder do grupo, André Ventura, que é atualmente o principal aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro no país europeu. Presta atenção. O cara conseguiu acesso dentro do partido, o cara estava com explosivos. Mediante uma ação meio suspeita do cara, um dos seguranças percebeu o que era e olha só o desfecho dessa história. Uma fonte da Polícia de Segurança Pública confirmou a prisão à agência EFE e acrescentou que pode ter sido um caso de saúde mental e que o detido estava sendo examinado no hospital até o início da tarde dessa quinta-feira. Se ele tivesse com uma melancia na barriga, embaixo da camisa, falando que ia usar a melancia para explodir o André Ventura, aí eu acredito que era caso de saúde mental. Se ele tivesse com uma arma de brinquedo, sei lá, com a espingardinha de brinquedo que ele mesmo fez, que não atira, falando que ia lá para matar o André Ventura, eu acredito que seria caso de insanidade mental. Agora o cara entra dentro do partido com explosivos reais, bombas reais para fazer o serviço. Não tem cara de saúde mental, de falta de saúde mental. Ou você acha que tem? Pois é, mas ninguém caracteriza isso como um discurso de ódio da esquerda contra a direita. Afinal, os extremistas são sempre os da direita, que geralmente costumam ser até as vítimas, né? Bora lá. Vamos falar agora de um senador aqui no Brasil, o Cleitinho. O que aconteceu com o Cleitinho? O TSE resolveu condenar o Cleitinho Azevedo, o Flávio Bolsonaro, assim como também condenou o Gustavo Gaia e teve mais uma condenação. Eu não lembro quem é o outro deputado. Eu acho que é o André Fernandes. Não lembro, tá? Mas eu sei que foram 2 deputados e 2 senadores bolsonaristas. Eles divulgaram um vídeo. E nesse vídeo, eles associavam Lula ao satanismo, né? Algo assim, bem grave, né? Principalmente para um cristão. O TSE falou que isso aí foi
Como é a mesma palavra? Ah, lembrei. Foi propaganda eleitoral negativa e condenou todos eles ao pagamento de multa de R$ 30.000. O Cleitinho Azevedo se manifestou. Cleitinho sobre a condenação. Honesto é multado e condenado. Honesto é multado e condenado é descondenado. Ou seja, criticando aqui as últimas decisões do TSE e do STF, né? O TSE condenou o senador por associar Lula a satanista e impôs uma multa de R$ 30.000. Abre aspas. No Brasil está assim, honesto sendo multado e condenado sendo descondenado, disse o senador Cleitinho, do Republicanos, ao ser questionado pelo Estado de Minas sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que condenou ele pela disseminação de propaganda eleitoral negativa contra o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Além do mineiro, foram condenados o senador Flávio Bolsonaro e os deputados Carla Zambelli e Gustavo Gaia. Os parlamentares compartilharam um vídeo no qual o influencer conhecido como Vic Vanilla, que se apresenta como santanista, declarava apoio a Lula na disputa. Na época, o TSE já havia determinado a remoção da publicação, atendendo a um pedido da coligação do PT. Sabe o que é mais insano? O cara declara voto ao Lula, esse Vic Vanilla. E publicaram, sabe? Publicaram o vídeo dele declarando voto ao Lula. E o cara se auto-intitula satanista. Pois é, isso aí é o motivo para multa no Cleitinho e nos demais que publicaram. E esse Vic Vanilla, ele é famoso nas redes sociais. E tá circulando nas redes sociais vídeos dele criticando e chamando a esquerda de traidora. Inclusive, ele faz vídeos sugerindo que ele poderia ter feito até trabalhos para a esquerda, para que a esquerda chegasse ao poder e que ele se arrepende muito disso. Mas assim, o que me chama a atenção, o que me causa estranheza aqui, é que não houve, tá? Esse é meu ponto de vista, não houve a investigação para saber se esse rapaz realmente tinha alguma ligação ou não. A única questão é, falou o que não devia, é multa nos deputados e senadores bolsonaristas. Vocês entenderam o tamanho do problemão aí? Vamos lá, pessoal. Falando de outro senador agora, Jorge Seife. Vocês estão sabendo que o Jorge Seife, ele pode ser cassado, né? Segundo as informações, né, a denúncia, é que o Jorge Seife teria utilizado de abuso de poder econômico ao aceitar a ajuda do Luciano Huck durante a sua campanha. E ele teve uma defesa muito bem feita, já conseguiu resultado ali no Tribunal Regional Eleitoral, teve uma vitória meritória, porque a defesa dele foi muito bem feita. Agora ele vai para o TSE. Só que, matéria do antagonista, Seife é flagrado em jantar de ministros e ex-integrantes do Tribunal Superior Eleitoral. O parlamentar é defendido por Maria Cláudia Buttianeri, que atuou no Tribunal Superior Eleitoral. Visita foi vista como reaproximação. Pois é. Está acontecendo agora um movimento, um evento, que muitas pessoas estão começando a ficar sem entender, que é um alinhamento, de certa forma, é uma forma de apaziguar as relações entre mesmo os bolsonaristas e os tribunais superiores, o TSE e o STF, principalmente depois do que aconteceu com o Moro. Mais ou menos o seguinte, olha, o recado é, ou vocês pegam leve e param de fazer tantas críticas, ou nós vamos para cima. Vamos estender uma bandeira branca? Então a ideia que se percebe agora é que está começando a estender uma bandeira branca entre os tribunais e alguns bolsonaristas que optaram em não serem tão contundentes contra o Supremo Tribunal Federal, se é que você me entendeu. Então, está começando a ter esse novo movimento agora para apaziguar. E aí, depois do Sérgio Moro ter se safado nessa história aí, vem o Jorge Seife também. Mas tem um vídeo que é interessante a gente discutir
sobre essa ação do Jorge Seife agora, que vocês vão ver não, já viram mudando de postura bastante, depois que tem um risco de ser caçado, ele já apaziguou, diminuiu o discurso, assim como o Sérgio Moro. Mas dá uma olhada nesse vídeo aqui. Esse vídeo aqui que eu vou trazer para vocês é da jornalista Tati Mandela, né? E ela chama o Moro de peão mandado, tá? Ela escreveu o seguinte: deixam no tabuleiro uma peça que é o pau mandado. Assim segue o jogo e o teatrinho do establishment. Aqui ela fez críticas pesadas, pesadíssimas ao Sérgio Moro, que se entregou ao sistema e que se alinhou ao sistema. Mas eu tenho um ponto de vista até um pouco diferente aqui. Escuta só o que ela diz. Claro que foi um acordo, né? Eu salvo o Dirceu, salvo o Sérgio Moro, salvo o Marcelo Odebrecht. A gente vai salvando todo mundo para garantir que a gente permaneça no poder. O placar de 7-0 é simples. O PT é incapaz de fazer um senador pelo Paraná e entre um senador do PL mais alinhado e o Sérgio Moro, para o PT é melhor e para o establishment é melhor deixar o Moro lá onde ele está, porque ele é um peão mandado, ele é um peão que a gente pode saber para que lado vai. Nunca se sabe se ele vai estar do lado da direita ou da esquerda, vai fazer esse papelzinho aí mequetrefe que fazem a maioria dos políticos, e aí ele fica inofensivo. Então é melhor deixar um Sérgio Moro inofensivo no Senado do que colocar um senador mais aguerrido do PL pelo Paraná, e eles já sabiam pela pesquisa que eu digo o PT, perderia esse cargo para o PL dentro do Paraná caso o Sérgio Moro tivesse sido cassado. Como ele não foi cassado, melhor deixar ele lá que já está, desde que lá esteja, né? E assim ele vai ficando ali inofensivo, dando abracinhos no Dino, não comentando a soltura dos da Lava Jato. Ele que já foi um herói nacional, hoje luta para ficar em algum lugar escondidinho ali da história, mas pelo menos está fora da cadeia e está com seu cargo e, portanto, com seu salário e o da sua esposa garantidos aí por nós, contribuintes como legisladores. É claro que foi... Vamos lá, vamos entender o que a Tati Mandela disse aqui. Ela disse o seguinte: você sabe por que o Sérgio Moro não saiu? Porque o PT não teria competência para colocar um deputado, um senador de esquerda lá dentro. É óbvio que a narrativa de que um senador da esquerda ou do PT ganharia não colaria, tá? Então, se o PT tira o Moro, entra ou Michele Bolsonaro ou alguém aí com o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro tem força lá no Paraná fácil para colocar alguém, até porque o Sérgio Moro ia dar apoio para essa pessoa, ia se juntar ao Bolsonaro, e entrar alguém e ia entrar com sede de vingança, bem mais aguerrido do que o Moro. Moro fez com chave para se manter. Foi isso que ela disse. Eu concordo. Em número, gênero e grau. E realmente foi isso que aconteceu. O Moro é alguém que não está lá para entrar em conflito, não está lá para entrar em briga. Ponto. Agora, tem um pouco a mais. Eu concordo com o Moro. Eu acredito que no lugar do Moro, o papel que se deveria fazer é esse mesmo. Vocês sabem que eu sou um cara que é muito ligado à estratégia política, né? Da arte da guerra ali mesmo. Vem cá, pro Moro, é melhor ele fazer igual o Deltan Dallagnol, bater de frente e ficar do lado de fora fazendo barulho, ou esperar o momento certo para agir lá na frente? Porque vamos entender uma coisa, por hora, o sistema tem a maioria. Entenda uma coisa. Eleições acontecerão em 2026. Em 2026, entrarão por estado 2 senadores. E cá entre nós, se o eleitorado tiver competência e a direita também, vai encher de senador ali dentro. E aí, ali, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Se tiver realmente senadores conservadores, que foram escolhidos, eleitos, e o povo vai cobrar. Aí, meu amigo, dá para rolar impeachment de ministro do STF, dá para rolar pressão em cima do governo, dá para fazer tudo isso, caso a esquerda se mantenha no poder. Aí o jogo muda. Mas agora eles são a minoria.
dentro da arte da guerra, tem hora que você tem que saber recuar. Eu não faria diferente do Moro. É preferível o Moro parar, esperar, recuar. E se ele vê que em 2026 entrou mais gente de direita, ou seja, se a Michelle que ia entrar agora, né, no lugar do Moro, deixar para entrar em 2026, tem o Moro, anti-PT, e tem a Michelle também. Ou tem qualquer outro que seja do apoio do Bolsonaro. Então, o foco total tem que ser colocar mais senadores. Antes o Moro lá do que ele fora. Eu penso assim. Então, não sou contrário à articulação do Moro, não. E se fosse a minha pele que tivesse lá, também acredito que eu não faria diferente, não. Afinal, fora do mandato, é que o Moro não pode fazer nada para ajudar. Pelo menos eu penso assim, tá? Vamos lá. Olha a outra matéria aqui do jornal Metrópolis. Essa é interessante. Piorou geral. Focus detona projeções para Selic, inflação, dólar e PIB. O novo relatório do Banco Central apresentou deterioração geral das estimativas para os principais indicadores da economia do país. Os cerca de 150 analistas do mercado financeiro consultados semanalmente em pesquisa realizada pelo Banco Central pioraram as projeções para os principais indicadores econômicos do país. Eles elevaram a estimativa da inflação, do dólar e da taxa básica de juros, a Selic. Além disso, reduziram a previsão para o Produto Interno Bruto, o PIB. É isso que mostra o último relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira. Resumindo para vocês, porque o tal do economês é uma coisa muito complicada, só vou resumir para vocês. Estamos ferrados. Está todo mundo lascado. A economia está indo de mal a pior e o Banco Central falou, piorou. Tá mais ruim, tá pior, tá brega mesmo, sabe? Brincadeira à parte, ironia à parte e os erros de português aqui propositais, mas a grande questão é a seguinte, nós estamos indo ladeira abaixo. E o Focus, que é um grupo de pesquisa ligado ali ao Banco Central, diz que a economia está péssima. E quando eles veem que a economia está péssima, o mercado acende alerta. Afinal, o banco ganha dinheiro emprestando, mas se ninguém tiver dinheiro para pagar, qual o resultado? O mercado ganha dinheiro com especulação, às vezes. Se ninguém tem dinheiro, o Brasil vai para o buraco. E o governo continua como? Só querendo mais e mais e mais dinheiro. Olha só essa lista de matérias que foram divulgadas no último mês. E o ranking dos políticos compilou isso aqui. 1. Lula sanciona lei que determina a volta do DPVAT. Mais despesa para você. Cobrança de imposto pelo governo foi recorde em abril. Mais cobrança para você. 3. Carros elétricos e híbridos já estão mais caros com a volta do imposto em 2024. Cobrança para você. Ano começa com aumento de tributos federais. Entenda o que sobe. Cobrança para você. Projeto quer taxar redes sociais e plataforma de streaming. Mais cobrança para você. Todo dia um novo imposto. O brasileiro não aguenta mais. E é essa a percepção. E quanto mais dinheiro sai do bolso do cidadão brasileiro, mais pobre o cidadão fica, menos ele consome. E esse é o retrato do Brasil de hoje. E esse retrato tem uma figura no meio dela, chamada Lula. Tá? E quando a economia vai mal, presidentes caem. É o que aconteceu com a Dilma Rousseff. E o Lula já dilmou há muito tempo. Então a grande questão é, fica feio agora fazer um impeachment? Se fica muito feio um impeachment, segura até 2026, mas vai ter que ter um outro nome para substituir o Lula. E nem o sistema vai tentar segurar o Lula. O mercado mesmo já falou. E reeleição é improvável. Vai ter que surgir um nome. E aí, meu amigo, a esquerda não vai conseguir emplacar ninguém. Então, este é o ponto interessante que nós temos para as eleições de 2026. Bom? É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço para você, para sua família
e a gente volta daqui a pouquinho. Que não falte o pão de cada dia na sua mesa. E vamos lá. É isso que a gente vem trazendo para vocês aqui, sabe? Uma percepção maior do que está acontecendo na política. Vocês estão vendo que eu estou falando muito de 2026, 2024. Cara, já é ano eleitoral. O alicerce para 2026 é 2024. São os prefeitos, são os senadores, e essas coligações, essas articulações que serão feitas, vão dizer muito, mas muito, sobre efetivamente o que vai ser em 2026. Tá bom? Abraço, fica com Deus, vejo vocês daqui a pouquinho no próximo editorial. Abraço.